Aqui na segunda carreira, nós vamos localizar o primeiro ponto da carreira, que é esse ponto que quando eu puxo o fio, ele se mexe. Olha, eu vou puxar o fio, e aí quando eu puxar para diminuir, ele vai se mexer com facilidade. Então, esse é o primeiro ponto da carreira. E aí, como a gente vai fazer ponto baixo centrado, nós vamos fazer no ponto que fica logo abaixo dessa alcinha que se mexe. Então, eu localizo aqui o meio do ponto, que fica entre essas duas alcinhas aqui, que forma como se fosse um V. E aí, aqui atrás também tem as duas perninhas, que forma como se fosse uma letra A. Então, a agulha tem que sair no meio dessas duas perninhas aqui, ó. E aí, todos os pontos têm esse formato, tá? É só vocês localizarem bem que é possível visualizar. Então, a gente introduz a agulha no meio e a agulha tem que sair no meio do ponto lá atrás também. Se não sair desse jeito, se ficar saindo no lado, por exemplo, o trabalho vai ficar torto. Então, é sempre bom ter atenção na hora de fazer o ponto baixo centrado. Introduz a agulha no meio do ponto e lá atrás ela também tem que sair no meio do ponto. E aí, aqui a gente já vai trabalhar com o fio que tá vindo do novelo. A gente já largou o fio reserva, tá? Então, a gente puxa, faz a primeira corrente. Essa primeira corrente, ela já conta como o primeiro ponto da carreira. Então, ele já é o primeiro ponto, ponto número 1. E aí, eu vou pro próximo ponto. A carreira inteira vai ser ponto centrado, tanto na parte reta quanto nas laterais, que é quando a gente vai fazer a curvinha. Então, eu vou puxar mais um ponto, que é o segundo. E eu vou para o próximo ponto, novamente, ponto centrado. Entro com a agulha no meio do ponto e lá atrás eu também tenho que sair com a agulha no meio do ponto. Laço, puxo, fico com duas laçadinhas, laço novamente para fechar o ponto e formar o ponto baixo. Então, aqui nessa parte reta, nós vamos fazer 12 pontos. Lembrando que a primeira correntinha conta como o primeiro, tá? Como um ponto. Aqui nós já fizemos os 12 pontos. E aí, nós vamos começar a trabalhar a curvinha. Então, aqui nós vamos trabalhar os aumentos para continuar formando essa curvinha. Então, em cada um desses pontos, nós vamos fazer 2 pontos juntos. E do mesmo jeito, introduz a agulha no meio e sai com a agulha lá atrás no meio do ponto também. Então, aqui nós vamos fazer um aumento de ponto baixo, ou seja, vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. 1 e 2. No próximo ponto, nós também vamos fazer um aumento. E 2. E no próximo ponto, que é o terceiro ponto da carreira anterior, nós também vamos fazer um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo lugar. E aí, ele vai formar a curvinha da nossa base. E aí, aqui na parte reta, nós também vamos fazer 12 pontos, né? A parte reta sempre vai ter 12 pontos. Concluídos os 12 pontos, nós vamos fazer a segunda curvinha, que é a última curva para fechar a carreira, né? Então, a gente fez aqui a primeira, fizemos 12 pontos. E agora, a gente vai fazer
a próxima curvinha da base, que são mais aumentos. Então, aqui nesse primeiro ponto vão ser 2, aqui no segundo 2 e aqui no terceiro 2 pontos, no mesmo lugar. E vai continuar sendo ponto baixo centrado, tá? Localizem o meio do ponto. Localiza lá atrás também o meio do ponto para dar certinho. E aí, introduz a agulha no meio para continuar sendo o ponto centrado, tá? Então, introduzi, puxei, fechei o ponto. Primeiro ponto baixo centrado e segundo ponto baixo centrado no mesmo lugar. E aí, eu vou repetir essa sequência no ponto do lado. Um ponto baixo e o segundo ponto baixo centrado. No último ponto da carreira, nós vamos fazer um aumento também, né? Que é para fechar a curva. Então, eu vou fazer um ponto baixo, continua sendo ponto baixo centrado. E aí, aqui no último ponto, nós vamos fazer ele aqui vamos ficar com 2 laçadinhas, né? Nós vamos largar o fio que tá vindo do novelo. E nesse último ponto, nós vamos utilizar o fio reserva. Então, eu vou puxar o fio reserva todinho, vou fechar o ponto, né? E aí, eu vou puxar ele todinho, até finalizar o fio. Ajeito o ponto, e aí eu venho aqui, vou pular o primeiro ponto da carreira e vou vir aqui no segundo. Eu vou colocar a agulha de trás para frente, por baixo das 2 laçadinhas. E aí, eu vou puxar novamente o fio reserva até o final. Eu vou localizar aqui da onde o meu fio tá saindo. E aí, eu vou virar a peça do avesso, né? Eu vou localizar ele aqui. Ele tá saindo no meio dessas 2 alcinhas. E aí, eu vou colocar minha agulha aqui, ó. Ela vai ter que sair aqui. Então, eu venho aqui por trás e eu vou colocar minha agulha por baixo dessa alcinha e por baixo da outra alcinha. Se você perceber, a agulha sai no mesmo lugar de onde está saindo o fio, que é justamente para a gente fechar esse ponto. E aí, eu puxo o fio reserva todinho, eu ainda estou trabalhando com o fio reserva. E aí, eu vou ajustar o ponto para que ele fique do tamanho dos outros pontos, que é justamente para a gente deixar esse acabamento invisível. Agora, nós vamos começar a terceira carreira da base. Aí, eu vou localizar novamente o ponto, sempre daquele mesmo jeito. Puxo e ajusto ele. Esse é o primeiro ponto. É o ponto que a gente consegue mover com o fio. Vou introduzir a agulha para fazer o ponto baixo centrado. Agora, eu já vou trabalhar com o fio que vem do novelo. Eu já larguei o fio reserva. E aí, eu vou fazer a primeira correntinha. Essa primeira corrente conta como o primeiro ponto, tá? Não esqueçam. Então, ela já vai contar com os 12 pontos que a gente faz aqui na reta. Então, essa parte reta tem que ter 12 pontos. E aí, a gente já vai começar a fazer a primeira curvinha. Aí, aqui os aumentos vão ser em cima desses pontos que a gente fez na carreira anterior, que foram esses pontos, esses 2 pontos baixos juntos, né? Então, a gente começa com um aumento. E aí, em cada ponto desse aqui, a gente vai fazer uma sequência de aumentos. Então, o primeiro ponto, a gente já começa com um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo lugar e continua sendo ponto baixo centrado. Então, vou fazer um e vou fazer o segundo ponto baixo dentro do mesmo lugar. Aí, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo sozinho.
No ponto do lado, nós vamos repetir a sequência. 2 pontos baixos no mesmo lugar, sempre fazendo ponto baixo centrado. Então, fiz um e fiz o segundo. E do lado, eu vou fazer um ponto baixo sozinho. Na sequência, um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo lugar. Fiz um e vou fazer o segundo. E no lado, eu vou fazer um ponto baixo sozinho. Aqui eu finalizei a primeira curva da nossa base. E aí, nós vamos fazer novamente 12 pontos baixos. Aqui a gente vai começar a fazer a próxima curvinha, que é justamente pra gente fechar a carreira. E aí, vai ser a mesma sequência. O primeiro ponto baixo é um aumento, continua sendo ponto baixo centrado. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. 1 e 2. E no próximo ponto, um ponto baixo sozinho. E aí, eu repito a sequência novamente. 2 no mesmo lugar. Um ponto baixo. E outro ponto baixo no mesmo lugar. No lado, eu coloco um ponto baixo sozinho. No próximo ponto, vou repetir novamente um aumento. Então, vou fazer 2 pontos baixos centrado no mesmo lugar. Sempre tendo atenção em colocar a agulha no meio do ponto e lá atrás também tem que sair, tá? No meio do ponto também. E aqui a gente vai fazer o último ponto da carreira. Então, a gente vai puxar o fio, ficar com as 2 laçadinhas na agulha. Aí, agora eu vou largar o fio que vem do novelo e vou pegar o fio reserva. Só nesse momento que eu vou pegar o fio reserva, tá? E eu vou pegar ele pra fechar o ponto e vou puxar o fio todo. Ajusto o ponto. Aí, eu venho aqui, pulo a primeira corrente, que é o primeiro ponto da carreira, e venho na segunda. Vou colocar a agulha de trás para frente, por baixo das 2 laçadinhas, das 2 alcinhas, e vou puxar o fio reserva todo lá para trás. Vou localizar da onde o meu fio tá saindo, ele tá saindo daqui desse ponto. E aí, eu vou virar a peça e vou colocar minha agulha por baixo dessa alcinha e por baixo dessa outra alcinha. Ó, minha agulha vai sair aqui no mesmo lugar que tá saindo o fio. E aí, eu vou puxar o fio reserva aí por dentro novamente e vou puxar ele todo, até finalizar. Aí, eu ajusto o ponto para que ele fique do tamanho do ponto que tá do lado, né? Para ele ficar um acabamento invisível.